Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda. Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. E você está no Rinha Sem Galo. Lembrando que não temos a pretensão aqui de definir o que ou quem é melhor. A nossa ideia é apresentar as nossas escolhas e defendê-las nesta rinha que é quase verborrágica. Se você não concorda com as nossas opiniões, ótimo, você está no lugar certo. Deixa seu comentário e venha para a rinha. E por falar nisso, Geni, heroína ou anti-heroína? Geni, uma das maiores personagens do Brasil. Essa é uma discussão que eu acho fácil. E por que eu acho fácil? Porque eu tenho plena convicção de que a Geni é uma anti-heroína. Mas é lógico que é sempre bom ressaltar que a Geni, na minha concepção, é uma das grandes personagens da música brasileira. Aliás, não só da música, a Geni é uma grande personagem da literatura, do cinema. A Geni é sensacional. Nós sempre temos que olhar para a Geni em qualquer circunstância. Toda vez que se vai pensar a sociedade, toda vez que se pensa os valores de uma sociedade, é importante lembrar de Geni. Eu tenho certeza que a Geni é uma anti-heroína por vários motivos. Vários mesmo. Poderia passar o dia aqui falando a respeito disso. Mas só para contextualizar aqui a minha narrativa, acho que é interessante identificar aí o que é um anti-herói, uma anti-heroína. A gente precisa levar em conta que, apesar das suas imperfeições, secretamente, o anti-herói ele sempre é motivado por uma autopreservação, digamos assim, e pelo interesse próprio. Mas, diferentemente de qualquer vilão, há uma barreira aí que os impede de cruzar algumas fronteiras. O vilão não tem limite. Ele vai buscar qualquer alternativa para se dar bem. E ele é movido por isso, né? Por esse anseio, por esse egoísmo. Mas não só por isso, mas pelo desejo de praticar o mal. Então, a questão do vilão não é só, ou da vilã, né? Não é só conquistar algo. A questão é a prática da maldade como uma alternativa de vida. Já o herói, ele tem uma outra concepção, né? O herói tem uma característica mais generosa, mais bondosa, e ele inclusive coloca o outro à frente de si mesmo, à frente dos seus próprios desejos e tudo mais. No meio de tudo isso, nós temos o anti-herói. O anti-herói, ele não ultrapassa as fronteiras que facilmente os vilões ultrapassariam, ou pelo desejo de praticar o mal, ou pela vontade de conquistar algo. Ao mesmo tempo, o anti-herói ele não tem essa característica do herói de ser alguém que coloca o outro à frente de si mesmo. O anti-herói ele é mais real. Eu não gosto dessa figura do herói, que é uma figura caricata. Aliás, eu não gosto dessa visão maniqueísta da vida, do bem e do mal. Eu sou bom o tempo todo, eu sou mal o tempo inteiro. Eu não gosto dessa perspectiva, eu não gosto dessa visão. Por isso que sempre me agrada mais os anti-heróis, porque o anti-herói ele tem desvios de caráter, que é comum em qualquer indivíduo, em qualquer ser humano.
Ele tem os seus próprios anseios, ele busca satisfazê-los e erra por conta disso. A Geni é uma anti-heroína. Ela tem um ritmo de vida. Ela faz opções para a sua própria vida. E essas opções não agradam à sociedade, mas é a maneira como ela tem de levar a vida, de ganhar a vida. E não há problema algum nisso. Não há problema algum. O problema é a sociedade, que não reconhece e não respeita as escolhas de Geni. A música, ela diz o seguinte: de tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. Veja, a Geni não exclui ninguém. Ela é uma prostituta. E qual o problema nisso? Qual o problema? Ela é uma pessoa generosa. Ela fez a escolha ou está em uma condição, aí isso não fica claro, ela fez a escolha de ganhar a vida dessa forma ou foi a única maneira que ela encontrou para poder sobreviver. Isso não está claro na minha concepção, mas pouco importa, pouco interessa isso. O que importa é o que ela é. E a Geni, com todas as contradições que qualquer ser humano possui, ela é uma pessoa generosa, ela é uma pessoa boa. Tanto é que o Chico ainda canta: ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. E aí vem os impropérios da cidade, não é? Vem todas as ofensas das quais ela é vítima, lamentavelmente, porque é uma sociedade intolerante, uma sociedade que não respeita a condição de vida alheia ou as opções, as orientações, sobretudo orientação sexual de outra pessoa. Isso é intolerável para essa sociedade. Agora, o principal ponto aqui, a Geni, ela é desumanizada o tempo todo. Ela é agredida física e psicologicamente. Ela não é uma pessoa perfeita. Porque quem é perfeito? Quem é perfeito? Quem é que pode julgar o outro? Ninguém tem essa possibilidade. Todos nós temos desvios de caráter. Veja que o Chico canta, né, que a cidade está jogando várias coisas na Geni, cuspindo, jogando merda. Mas ela faz isso por quê? Por que essa cidade faz isso? Porque essa cidade se considera melhor. Por isso ela está atirando algo contra a Geni. Porque só pode atirar algo quem não comete erros. Só pode atirar merda aquele que não comete algum tipo de erro na vida. Essa sociedade da qual Geni faz parte se considera tão superior que está fazendo isso. Se coloca numa posição de superioridade tão gritante que se acha no direito de apontar o dedo para ela. A Geni tem desvios de caráter como qualquer um de nós possui. Por isso ela é uma anti-heroína. E a Geni, com seu comportamento, ela salva a cidade a partir do momento que um enorme Zeppelin, ele chega com um comandante que promete acabar com tudo, depois ele recua e diz que não fará isso se a Geni aceitar deitar-se com ele. A Geni, então, salva a cidade, apesar de todas as suas imperfeições, apesar de todos os desvios de caráter, apesar da conduta moral não aceitável por essa sociedade, é ela quem salvará a todos de um destino catastrófico. A Geni é uma anti-heroína porque ela não tem aquela figura clichê, porque ela não é aquela figura clichê, generosa, boazinha, com superpoderes, exemplar, como são os heróis, que são chatos demais. A Geni é uma anti-heroína
porque ela tem falhas, tem imperfeições como todos nós, mas ainda assim ela consegue salvar a cidade, salvar aqueles que a julgavam de um destino tenebroso, utilizando exatamente aquilo que todo mundo diz que é errado fazer. Geni, a grande anti-heroína brasileira. Perfeita a sua colocação, Janderson. Você fez a sua colocação a respeito da Geni ser a anti-heroína brasileira. Primeiro, rebatendo algumas coisas que você disse, né? Que você não gosta dessa dualidade do certo, do errado. Herói e anti-herói, eles estão ali entre... Você deu algumas características do vilão, mas a anti-heroína, ela está oposta ao herói. Eu quero colocar assim. Eu defendo que Geni, ela é uma heroína. Heroína não significa ter grandes poderes. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades, que tem poderes de voar, de pular, de se agarrar, nada disso. O herói, ele é aquele que a sociedade criou. Se nós analisarmos, nós vivemos em uma sociedade que admira os anti-heróis. Ele não é anti-herói justamente porque ele é odiado. Mas a sociedade olha para o anti-herói e se espelha, e se enxerga e admira. Apesar dos seus desvios de conduta. E Geni tem o seu lado desvio de conduta. Não posso falar que é um desvio de conduta, mas Geni tem algo que foge ao padrão da sociedade. Se nós analisarmos, né, essa canção, essa composição, ela foi feita em 1978 por Chico Buarque para uma peça específica que é a Ópera do Malandro. Então aqui você tem um eu lírico. Você não sabe quem é o eu lírico da história, mas eu vou contextualizar você aí, meu caro ouvinte, para que você não seja induzido ao erro pelo meu amigo aqui, Janderson. Então, você tem aí uma peça de teatro que tem um personagem chamado Genivaldo. E ele pega lá o seu violão, ele é denominado pelos outros, o seu apelido é Geni. Ou seja, é um homem que canta esta canção. O que dá para entender disso tudo? Que é um transexual, alguém que a sociedade repugna, odeia, não quer perto. E por repugnar, odiar e não querer perto, não significa ser um anti-herói. Como eu disse, os anti-heróis dos dias de hoje são admirados. Eu vejo até algumas crianças, por exemplo, se maquiando, se fantasiando. Vai para o Dia das Bruxas, por exemplo, que não é um evento aqui brasileiro, né, nacional, mas a gente pega aí o Dia das Bruxas, as pessoas se fantasiam de quê? De herói? Vestem a roupa do super-herói? Não. Vestem a capa do vilão, que tem características de anti-herói. E lá, ninguém vestiu a capa de Geni. Ninguém quis ser como Geni, porque ninguém tinha o que Geni tem para poder salvar a cidade, para poder defender o povo. Ela não quebrou nenhuma das suas regras, ela tinha uma vida que era fora do comum padrão daquela sociedade, prostituta, se deitava com qualquer um, ia para todos os lados, ela era assim e era odiada por todos. Por causa da sua característica, o seu modo de viver. Mas chega um momento em que a cidade está a ponto de ser destruída. E o que é feito então? A sociedade se ajoelha aos pés de Geni, implorando para que ela seja a sua salvadora. Onde eu quero chegar? O vilão ou o anti-herói, ele se faz. Ele é alguém que tem a própria característica independente das situações externas. O vilão, ele é um transgressor por natureza, ele vai contra tudo e todos por motivações pessoais.
O anti-herói, ele tem defeitos, ele tem situações, mas ele tem coisas boas. E você viu lá que a própria Geni é elogiada pelo narrador como alguém que é um poço de bondade. E essa bondade de Geni não é enxergada pela população, mas a população atribui a Geni como a salvadora da pátria. O ponto em que eu quero definir aqui é que Geni, ela é heroína, e os heróis, eles não se fazem, eles são feitos, eles são criados. Geni foi criada pela sociedade, não a Geni que se deitava com qualquer um, mas a Geni que iria se deitar com aquele cara para poder salvar a cidade de um grande desastre. Por isso, meu amigo, eu digo que Geni, ela é heroína, porque ela foi heróica de deixar de lado as suas diferenças, deixar de lado todo tipo de agressão que ela sempre sofreu para um bem maior. Eu discordo totalmente, até porque eu não acho que um herói, ou melhor, que um vilão, ele tem as características de um anti-herói, como você disse. Eu vejo uma diferença muito grande. O vilão, ele tem prazer em praticar a maldade. O herói, ele tem prazer de praticar a benevolência, a bondade. O anti-herói, ele está no meio disso tudo. Ele erra e ele acerta. Ele não tem prazer no mal. Ele segue um ritmo de vida. Ele segue um fluxo. Ele segue um ritmo. Ele tem desejos, ele tem anseios. E ele tenta buscar a realização desses anseios. Por conta disso, ele erra e ele acerta. Portanto, há uma diferença muito grande aí. O vilão, ele pratica o mal por opção. O anti-herói, não. O anti-herói, não. E o anti-herói acerta também. Ele não apenas erra. Veja aqui, a Geni, você até tem que reconhecer, não vou ser aqui parcial nesse sentido, eu tenho que reconhecer aqui que você faz uma leitura interessante a respeito do contexto histórico da música, do fato da Geni ser possivelmente o Genivaldo, né? Só que aquilo pelo qual a sociedade condena a Geni, as práticas, principalmente sexuais, né? A orientação sexual da Geni, que é algo rechaçado, é algo inaceitável para essa sociedade hipócrita, da qual ela fazia parte, é exatamente isso aí que vai salvar depois essas mesmas pessoas. Então veja, a Geni, ela tem uma conduta, ela tem um comportamento que não cabe a ninguém julgar, certo? Ela não faz isso pelo prazer de afrontar a sociedade. Ela faz isso por uma questão de sobrevivência, por uma questão de escolha, por vários motivos. Por vários motivos. E ela, inclusive, com essa conduta, acaba resolvendo um problema que não é só dela, que é de toda a sociedade. Portanto, eu vejo que a Geni acerta, pode errar também, mas não cabe ninguém, não cabe julgamentos aqui, não cabe julgamentos, e ela é uma anti-heroína. É isso que ela é, uma anti-heroína. Ela não utiliza essa conduta, esse comportamento para resolver algum problema, para salvar a sociedade. Ela cai numa condição em que é jogada sobre o seu colo a responsabilidade de resolver um problema que não era dela, mas ela nunca viveu em função disso como os heróis. Os heróis vivem em função de salvar os outros, quando na verdade não salvam nem a si mesmo. Talvez eu tenha me colocado de uma forma equivocada comparando o vilão com um anti-herói. Realmente o vilão, ele tem esse anseio em atender às suas necessidades pessoais, intrínsecas, fazendo com que ele pratique todo tipo de atrocidades. O anti-herói, sim, ele vai ter características comuns de erros e tudo mais, enfim, que leva ele a ter essa denominação como anti-herói. E realmente a prática da vida de Geni
não faz dela uma heroína a todo instante. E eu vou dizer que não é pelo fato dela ser prostituta isso que salvou a sociedade. Foi a atitude dela escolher. Ela tinha a escolha de falar não. E ela tinha sim a ver com tudo aquilo. Ela disse sim. Ela primeiro falou, não, eu não deito com esse cara. Eu não deito com qualquer um, como todo mundo diz. Mas porque vocês estão me pedindo? Mas porque eu acredito na sociedade, eu acredito no povo. Eu digo ao povo que fico. Então ela vai e se deita com o dono do Zeppelin. Não foi pelo dinheiro que foi oferecido pelos banqueiros. Não foi porque a igreja se prostrou a ela e implorou. Ou mesmo a sociedade. Foi porque ela tem em si uma característica que é especificamente a bondade. E quando diz que ela é um poço de bondade, o que a gente joga no poço, Janderson? Você joga moedinhas no poço? Não, você põe moedinhas na fonte para fazer os pedidos dos seus desejos. No poço você joga tudo que não presta. E a sociedade depositou em Geni tudo aquilo que ela tinha dentro de si mesma. Ou seja, a sociedade enxerga em Geni ou repugna Geni porque ela em si mesma a sociedade em si mesma tem todas essas características que eles repugnavam. A sociedade se prostituía. Eu estou dizendo, aquele povo que vai até Geni eram prostitutos. E por isso eles reconhecem nela a possibilidade de ser a salvadora, mas não tinham coragem de fazer o que Geni fez. Apesar de dentro dela ter toda essa característica. Enfim, eu acredito piamente que Geni, ela é realmente salvadora, ela é uma protagonista, infelizmente condenada pela sociedade. Condenada porque a sociedade não admitia ver nela os erros que ela mesma tinha, a própria sociedade tinha. Bom, é uma rinha interminável essa. Agora, continuo acreditando que a Geni é uma anti-heroína, mas você, caro ouvinte, cara ouvinte, tem total direito de discordar. Aliás, venha pra rinha, discorde, deixe seu comentário, seu like e discorde. Seu dislike também, por que não? Mas gostaria que você pensasse que somente Geni foi capaz de fazer com que o prefeito chegasse de joelho, o bispo viesse ao seu encontro com os olhos avermelhados e o banqueiro, ao mesmo tempo, oferecendo 1 milhão para que ela pudesse salvar aquela sociedade. Logo, Geni, com todas as falhas que possuía e que, portanto, não poderia ser colocada como uma heroína, porque os heróis não erram como supostamente Geni errava. Uma coisa que precisa se pensar também é o seguinte: um vilão, vamos supor aí que o general, o dono do Zeppelin, fosse um vilão, que ele ameaça acabar com toda a cidade. O vilão vai se deitar com a heroína? O vilão só pode se deitar com uma anti-heroína. Além disso, a Geni, diferente dos heróis que identificam os problemas e que se opõem às adversidades que vão prejudicar a sociedade, ela não faz isso. A Geni é escolhida supostamente por aquele que vai acabar com a sociedade, aquele que tem o papel de vilão. Embora, na minha concepção, os vilões e vilãs são os membros dessa sociedade hipócrita. A Geni, portanto, é escolhida para resolver o problema. Ela não se apresenta como a salvadora daquela cidade. E um herói faria isso. Portanto, a Geni é uma anti-heroína. Mas a Geni é tão maravilhosa que faz com que todos os poderes da sociedade se curvem diante dela. A igreja, a política e os ricos. Salve Geni e viva Chico Buarque. Até a próxima. Tchau. E eu não tenho argumentos para rebater esse seu ponto de vista, essa sua colocação. Fiquei sem chão, essa é a nossa rinha. E você não pode fugir dela.